Tozon si matonde pa na nkolo pe mokonzi na biso Yesu Kristo na ndenga bateraki biso uta mokolo ya yenga pe tokomisi lisusu ngonga oyo tika kombo na ye ekumisa. Sim, rendemos mais graças ao nosso Deus, do jeito que Ele cuidou de nós, desde o domingo até nos trouxe até o dia de hoje, por isso que o seu santo nome seja glorificado. E to zangi te pe to bosani te kopesa bino bambote atako tozali bino boskoki komona biso me biso tozomona bino te me ata bongo tozali bomoko na molimo topesi bino nyonso bambote bipai bozwami na kombo na Yesu Cristo. Sim, também não esquecemos de vos saudar para onde vocês estão. Apesar de nós não estamos a vos ver, mas vocês onde estão sempre nos olhar, nos ver, mas tudo deixamos ao Senhor que Ele possa vos abençoar e também não esquecemos de vos saudar. Tozali kofungola ba Biblia na biso. Assim abrimos nossa Bíblia Pona kotanga makomi masanta para lermos a Sagrada Escritura. Tozwina mukanda ya ebandeli ya Biblia. Sim, vamos no livro do princípio que é Gênesis. Genèse chapitre 49. Gênesis capítulo 49. Verset 1 à 2. Versículo 1 a 2. Tokozubakisa na verset 25. Também vamos adicionar o versículo 25. Yango nde ezali lo base na biso mpona koavanse to mpe kolobela oyo nzambe atransmettre biso na pokwa ya lelo. Esse capítulo de Gênesis 49 é que será a base daquilo que Deus colocou em nós e que sobre isso estaremos a falar nesta pregação. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Sim, lemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, et ouvi Israël vosso pai. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de ma mère et de ses maternelles. 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênção do abismo que está embaixo, com bênção dos seios e da madre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole au nom de Que o Jésus-Christ. Senhor abençoe a leitura da sua palavra, ao nome de Jesus Cristo. Et si bien aimé dans le Seigneur, Assim, bem amado no Senhor, tosangani comme des enfants d'Israël. congregamos como filhos de Israel. Biso na Israël tozali kopartager ba même promesse. Nós, com a nação de Israel, partilhamos as mesmas promessas. Presa différence ezali kaka na dispensation ya temps. A diferença entre nós e ele é só pela dispensação do tempo. Tango nzambe azosalela bango apesi biso mokongo. Quando na altura Deus trabalhava com eles, nos deu as costas. Tango ye azali kosalela biso apesi bango mokongo. Assim Deus já trabalha conosco, Deus lhes deu as costas. Ndenge asalaki na bango na molimo azosala mpe na biso, ndenge asalaki na bango na nzoto azosala mpe na biso bongo na molimo. Sim, para com Israel Deus operou com eles carnalmente, mas para conosco Deus está operando espiritualmente. Oyo ezali parole prophétique. Aqui é a palavra profética. E na temps oyo ya suka ya Laodicée, E neste tempo do fim de Laodiceia, Dieu nous a envoyé la parole prophétique. Deus nos enviou a palavra profética. Tozali na temps ya retour à la parole prophétique. Estamos no tempo de retorno na palavra profética. Retour à l'enseignement de la Bible. Retorno nos ensinos da Bíblia. Retour au plein évangile. Retorno ao evangelho cheio. Nous sommes les enfants de la promesse. Somos filhos da promessa. Et Dieu nous a fait des E promesses. Deus fez-nos as Et il promessas. nous parle ici à travers la bouche de Jacob E aqui fala-nos através da boca do seu profeta Jacó. que celui qui se reconnaît être enfant de Dieu, Aquele que se reconheça que é filho de Deus. que celui qui se reconnaît être enfant d'Israël. Aquele que se reconhece ser filho de Israel. La Bible dit écoutez ce qui nous arrivera dans la suite des temps.
Bíblia diz: ouvi o que há de nos suceder pelo futuro. Qu'est-ce qui nous arrivera tout au long de notre vie sur la terre? O que é que vai nos suceder ao longo de toda a nossa vida aqui na terra? Le prophète Jacob dit que c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te dira. O profeta Jacó diz: pelo Deus de teu pai, ele te ajudará. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Glória seja rendida ao Senhor Jesus Cristo. Musala ya Nzambe, A obra de Deus, ya tata na biso, do nosso pai, yango nde kosunga ngai na yo. é que ajudará você e eu. Ezali premier point, É o primeiro ponto, oyo toza presque na suka, porque já estamos quase ao fim. mpo na kozwa deuxième point, Para tomarmos o segundo ponto, la bénédiction spirituelle. as bênçãos espirituais. Mais moi lié moko eza wana, Mas tem ali uma ligadura. alors tokosabandone kaka na conduite ya Nzambe totala ndenge akomema biso. Somente vamos abandonar a conduta de Deus para ver como que Ele irá de nos conduzir. Ainsi bien aimé dans le Seigneur, Assim bem, amado Senhor, lisungi na ngai na yo ezaka nde mosala na Nzambe. ajuda minha e ajuda tua só vem pela obra de Deus. Ezali secret ya ngai na yo. Este aqui é o segredo teu e meu. Tokozwa lisungi kote mosusu te. Não receberemos ajuda noutro sítio. Esengo na biso tokozwa nge epai mosusu te. A nossa alegria não adquirirá lá noutro sítio. Nyonso Nzambe akosunga biso kaka na kati na elanga mosala. Tudo só Deus pode nos ajudar dentro da sua lavra. Lokola totangaki mikolo elekaki na mokanda ya Ezaïe, Conforme nós havíamos lido dias atrás, no livro de Isaías, tokoki meme kobwaka misu. podemos até detalhe em vista de olho. Ezaïe chapitre 6, Isaías capítulo 6. tozwa nano premier verset. Vamos ainda no primeiro versículo. Makomi masante elobi na biso boye. As palavras santa ou sagrada nos diz o seguinte. Ezaïe chapitre 6. Isaías capítulo 6. Biblia elobi, A Bíblia diz: l'année de la mort du roi Ozias, no ano em que morreu o rei Uzias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, et les pas de sa robe remplissaient le temple. e a cauda do seu manto enchia o templo. Continuons. Continuemos. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Serafins estava por cima dele. Ils avaient chacun 6 ailes dont ils se servaient, dont deux, je m'excuse, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Serafins estava por cima dele. Cada tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Alors je dis: malheur à moi, Então disse eu: ai de mim, je suis perdu, pois estou perdido, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. porque sou um homem de lábios impuros, J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, e habito no meio de um povo de impuros lábios. et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Porém, dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, Qu'il avait prise sur l'autel avec une pincette, e tirara do altar com uma tenaz, et il en toucha ma bouche et dit: e com a brasa tocou a minha boca e disse: ceci a touché tes lèvres, eis que isto tocou os teus ton lábios, iniquité est enlevée et ton péché est e expié. a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. J'entendis la voix du Seigneur disant: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: qui enverrai-je qui marchera pour nous? a quem enviarei e quem há de ir por nós? J'ai répondu: envoie-moi. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, pour na kozala mulaïté, para não alongar o discurso, kaka ndenge touti kotanga, só de maneira que acabamos de ler. Ezaïe azali moto ya vandaki
na palais royal. Isaías era alguém que vivia no palácio real. Na gloire nyonso ya Osias ya beneficiari. Com toda a glória cujo Uzias usufruía. Azalaki na vie moko ya malamu azangaki eloko te. Isaías levava uma vida feliz, não faltou nada. Telema moto wana jamba tombolaki ye papambolaki ye mingi. Já que aquele Uzias foi muito bem utilizado pelo Deus e foi muito bem abençoado por Deus. Osias azalaki lokola modele epai na Isaías. Então este rei Uzias era o modelo para com o profeta Isaías. Amonaki que vraiment moto akotiele mutema ye. Ele achava que a pessoa diante do qual tinha que depositar sua confiança era Uzias. Mais na tango ya tielaki ye mutema. Mas depositando a ele toda a sua confiança. Foi Osias azalaki na komikitisa pe na kobanga Nzambe. Porque Uzias era temente a Deus e tinha obediência. Pe na kosutenir mosala na Nzambe. Sustentando também a obra de Deus. Jamba pambolaki ye makasi. Deus lhe abençoava fortemente. Mais lokola mapambole yaki ebele. Mas já que ele se encheu com muitas das bênçãos. Osias alongwe na position ya azalaki nango. Liboso ya koma mutu munene. Uzias saiu daquela posição que fazia dele grande homem. Aye kokoma na lolendo. Então foi revestido pelo orgulho. Abandi kotambola na se ya liloba te me likolo ya liloba na Nzambe. Começou a andar não é debaixo da palavra, mas acima da palavra de Deus. Ya mona ki lokola Nzambe pamboli ye. Achou que já que foi abençoado por makambo nyonso to akozala Nzambe akokipe te bakomi ne bakamarade. Tudo que pudesse fazer, ninguém podia ligar porque Deus era já amigo dele. Tozalaka baninga na Nzambe pe ba associé na Nzambe te. Nós nunca fomos amigos nem associados de Deus. Ata ozosalela Nzambe malamu umeli na mosala omibengi mpaka tambola kaka ndenge yo bandaki na komikitisa sino tokozwa baprobleme na Nzambe. Mesmo que você trabalhaste com Deus, andaste com Deus durante o seu trabalho, você continua a ser um homem humilde, porque ninguém pode acostumar com Deus. Kozala ancien ezali malamu. Ser ancião é boa coisa. So kozali na kotambola na mukim komikitisa na liloba na Nzambe. Se você estiver andar com toda a humildade na palavra de Deus. Mais so kozali ancien biso te bato akala me olongwa ndenge bobandaka na kosalela Nzambe na kobanga Nzambe. Okoma kosala makambo ndenge yo olingi. Mas se você se tratar de um ancião pela vanglória, então você começar a se agabar, porque ancião, enquanto estás a trabalhar ou fazer obra de Deus de qualquer forma, yebaka ete Nzambe abombaniti. saiba uma coisa, Deus é imutável. Nzambe beta Osias. Deus bateu Uzias na malade ya lepre. pela lepra Pe akufi. e morreu. Ne bembe na bato bazalaki ebele te. No seu óbito não havia muita Bafundi gente. ye na baonere te. Não foi sepultado com honra. Azalaki na bambongo na ye. Apesar que tinha muita riqueza, azalaki disqualifié na kovivre na bato esika moko. Uzias foi desqualificado viver junto na sociedade. Puisque yango nde bonge lobi mobeko na Nzambe pono etali balepre. É assim que diz a lei da palavra de Deus. Akufi humilié. Ele morreu humilhado. Alors eloko wana ezalaki kuna via E Isaías. aquela coisa foi um choque grande na vida de Isaías. Mwaniki nini ni muto Nzambe asaleli ye me na niveau kaka po na baboyi kotoza Nzambe abeti ya bomi eseke Nzambe oyo aza mutu akosakana na ye. Mas como é possível esse Uzias que serviu tanto a Deus, andou com a obediência, mas por um mínima culpa, Deus lhe bateu, lhe matou. Quer dizer que Deus, na verdade, não é alguém para brincar com ele. Frappe ya Nzambe wana ememi meme bobangi lisusu kati na Isaías. Aquele choque que o Isaías viu pelo Isaías, aquilo lhe trouxe mais temor perante Deus. Isaías que azalaki obligé ya kolongwa na cour royale. Isaías era obrigado a sair do palácio real. Yakende koluka elongi ya Nzambe wana mpo na yeba ye moko personnellement. Para que fosse no templo de Deus buscar o próprio rosto do Senhor. Mais akendaki na ndenge nini? Mas como que ele foi até no templo? Na komikitisa liboso na Com Nzambe. toda humildade perante Deus. Toyoki frère Branham
alobia. Ouvimos aqui, irmão Branham, a falar. Apocalypse chapitre 5, première partie, paragraphe 144 à 145. Apocalipse capítulo 5, primeira parte, parágrafo 144 a 145. Entre parenthèses, le serpent écrasé, première partie. Entre aspas, serpente esmagada, primeira parte. Souvenez-vous jusque-là, Lembrai-vos até ali. il ne l'avait pas encore vu. Não tinha ainda lhe visto. Pourquoi il était placé sur un trône? Por quê? Porque ele foi colocado num trono. À l'intérieur, le trône de Dieu. No interior do trono de Deus. Il était à l'intérieur du sanctuaire. Ele estava no interior do santuário. Et jusque-là, E até il ali, ne l'a pas encore vu. não tinha ainda lhe visto. Ainsi, Jean s'attendait à voir un lieu apparaître. Assim João guardava aparecer-lhe num lugar. Mais il a vu un agneau. Mas apenas viu cordeiro. 45. 45. Vous êtes là, frère? Estão lá, irmão. C'est par l'humilité, É pela humildade, par la douceur, pela par le mansidão, Saint-Esprit pelo Espírito Santo que nous avons la victoire. que nós temos a vitória. Non pas être impuissant. Não é todo-poderoso. Ce n'est pas le fait d'être puissant qui te donnera la victoire. Não é o lucro ser todo-poderoso ou poderoso que Ce te dará a n'est pas vitória. le fait d'avoir des richesses et que les matériels qui te donnera la victoire. Não é o fato de ter bem materiais que você terá vitória. Non. Não. Écoutons frère Branham. Vamos ouvir uma Branham? Ce qui nous donnera la victoire, O que nos dará a vitória ce n'est pas le fait d'être très puissant não é o fato de ser todo-poderoso ou être géant intellectuel, ou ser gigante intelectual, mais c'est lui qui peut s'humilier. mas é aquele que pode se humilhar. C'est l'homme qui a la victoire. É este homem que tem a vitória. L'homme qui peut être traité avec un mépris O homem que pode ser tratado com desdém et qui reste néanmoins serviteur de Dieu é que todavia permanece servo de dans la Deus. simplicité, Na c'est simplicidade celui-là le é vainqueur. aquele ali o Vicente. Amen. Branham alobi na biso boye. O Branham diz o seguinte: secret ya victoire ya Ozias o segredo para a vitória de Uzias ezalaki komikitisa, foi a humildade. c'est-à-dire l'humilité Quer dizer, a humildade, selon la révélation de acordo com a revelação, signifie la victoire. significa a moto vitória. ezali na komikita liboso na Nzambe Alguém que anda humilde perante Deus ezali deja moto ya mati na nzela ya elonga to mpe mutuka elonga. é alguém que já se encontra no veículo da vitória. yango moni Ozias etanga mikitisaki liboso na Nzambe Isso é rebande. que Uzias, quando era humilde perante Deus, Il était obligé de devenir puissant, de vaincre, de réussir dans sa vie. era obrigado a tornar poderoso, ter sucesso e êxito na sua vida. Si nous voulons réussir dans la vie chrétienne et même la vie matérielle, Nós quisermos ter êxito ou sucesso na vida espiritual, como também na vida si carnal. nous voulons vraiment avoir la victoire dans la famille, Quisermos ter a vitória na nossa si família, vous voulez avoir la victoire sur tous les domaines, se tu quiseres ter vitória em todas as le áreas, secret que nous révèle le message, o segredo que a mensagem nos revela c'est marcher dans l'humilité. é andar na humildade. William Branham dit, William Branham diz: l'humilité c'est la victoire. a humildade é que a vitória, Mais l'orgueil, orgulho c'est l'échec. é a reprovação. À vous de choisir. Cabe a você Puisque escolher. de naturel, l'homme aime s'orgueillir. Porque o homem, pela natureza, gosta a tornar Et orgulhoso. selon la révélation du Saint-Esprit, E de acordo com a revelação, dans orgueil, il a dit yo déjà. quando alguém já é Ye revestido bako pelo orgulho, ekoyela yo na suka, saiba, a coisa que vai ekozala suceder kokweyisama. será a queda. Dans momoni déjà un frère, Quando não está um irmão, une sœur, Ma irmã, un serviteur de Dieu orgueilleux. orgulhoso, Yebisa kaka bato ke bolandela ye bia akosuka na usoni. diga só às pessoas: olha, lhe segue só bem, lhe controla, ele vai acabar por se envergonhar. Suite na ye kozala échec total. O seu segmento será o caos total. Et aussi longtemps Ozias azalaki na se komikitisa, Enquanto Uzias estava debaixo da il autoridade, prospérait pas mal. ele prosperava Mais cada quand vez son mais. cœur se leva, Mas quando levantou seu coração, Bible dit c'était pour se perdre. foi para se perder. L'orgueil
eyaki nde mpo nebungisa ye bomaye. Orgulho lhe invadiu para que ele matasse. Et à travers ye Esaïe ye kotire leçon. E através daquilo que aconteceu a ele, o Isaías Ke lokola ye tata oyo alongwaki na komikitisa akomaki na kose glorifie yango akaeshue, ngai sikoyo nazali kokende kobanda na komikitisa liboso ya Nzambe. Já que esse rei é a coisa que ele matou é orgulho, então a coisa que vai me ajudar para estar com Deus é a humildade. N'oubliez pas cela. Não esqueça disso. L'orgueil c'est l'échec. O orgulho é o chumbo. Ozala mwasi, ozala nana, toza kitoko. Homem como mulher, seja mulher bonita. Soko bandi komilakisa komikanizete yo leki basi nyonso tu na kitoko. Se você começar a se exibir pensando que és a mulher mais formosa de todas, Yeba kokosuka kokufa na son. saiba que por fim você vai. Puisque la parole prophétique ne ment jamais. Porque a palavra profética nunca mente. Et Dieu nous parle là, c'est pour nous prévenir. E aqui Deus está nos falar para cada se prevenir. C'est ce qui arrive à la suite d'état dans la vie de l'homme. É o que acontece no segmento ou no andado do tempo da vida do homem. Ou vous vous humiliez pour vaincre, Ou você se humilia para vencer, ou bien vous vous enorgueillissez pour faire quoi? Pour échouer. ou você vai se ensorbebecer para fazer o quê? Para reprovar. Et le vainqueur, E o vencedor c'est celui qui aime. é aquele que está humilde. C'est pour cela l'épouse de Por Jésus-Christ isso que a esposa de doit Jesus avoir le caractère de Jésus-Christ. deve ter nela o caráter de Jesus C'est Cristo. pour cela, lui-même Jésus, s'il a vaincu Satan, Por isso o próprio nosso Jesus se venceu Satanás. parce que son secret c'était comme il dit. Porque o seu segredo era na humildade. Yango Paul a koki côté ya na ba Éphésiens. Por isso é que Paulo pôde pregar aos Efésios. Éphésiens chapitre 5 verset 20. Aos Efésios 5:20, Paul alobi boy. Paulo assim diz: Femme, mulher, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. sede submissa ao vosso marido como ao Senhor. C'est une recommandation É uma recomendação à toutes les femmes qui est dans le mariage. a toda mulher que está na responsabilidade do casamento. Il doit donc se soumettre à Dieu. Deve se sujeitar a Deus. Malgré je lis le verset 22, je commence au verset 20. Apesar de eu ter lido 22, mas vou descer mais. Il dit rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, Render continuamente ou dando sempre graças a tudo ao nosso Deus o Pai. au nom de notre Seigneur Em Jésus-Christ. nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ça, c'est la recommandation de l'Esprit de Dieu au peuple de Dieu. Aqui trata-se da recomendação do Espírito de Deus ao povo de Deus. Nous devons toujours se soumettre Devemos sempre se sujeitar à Dieu avec crainte. perante Deus com temor. En d'autres termes, nous devons toujours s'humilier devant Dieu tous les jours avec crainte de ne pas avoir l'audacité d'avoir l'orgueil pour se soustraire de la crainte de la parole de Dieu. Em outras palavras, devemos sempre andar com humildade ou não andar em soberbece para estar desqualificado perante Deus. Et c'est lorsque la crainte s'était envolée dans la vie d'Ozias que la maladie et la mort l'avaient E frappé. quando o temor desamparou da vida dos dias, é assim que a desgraça, a doença lhe abateu. Pour que l'épouse réussisse, il doit apprendre à marcher humblement et avec crainte de la parole de Dieu. Para que a esposa possa aprovar em tudo na sua caminhada, deve aprender a andar perante Deus com humildade e temor. Et verset 22 donne la recommandation. 22 da recomendação. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ça, c'est l'incident, le Seigneur n'a rien à discuter. Aqui é
assim diz o Senhor, não há que... C'est-à-dire, femmes, soyez humbles à vos maris. Quer dizer, mulher seja sujeita ou submissa a vosso marido. Lelo basi ya komi kitisa bazali sude. Hoje em dia já não há mulher submissa. Kolala mbeto moko na mobile longola yote na liloba na Nzambe. Dormir junto com seu marido no mesmo leito que não te afaste da palavra de Deus. Koza ata oleki mobali na mbongo. Mesmo que você tenha mais dinheiro do que Ata yo tanga koleka ye. mesmo que você estudaste bastante do que Ata yo no kendaka kote koye kosomba biloko bolie. mesmo que você que anda a arranjar jantar depois de começar. Me lokolo za mwana na Nzambe. Mas já que você Ata yo no futaka minerval ya bana na ndako. mesmo que seja você Zala toujours na komi kitisa liboso ya mobali na yo. seja sempre humilde perante teu marido. Desordre eza lelo na mabala puisque basi balingi kose sentir humble te liboso ya mibali. Há muita desordem hoje nos lares porque as mulheres não querem se sentir humildes perante seus maridos. Tango mobali ana mbongo wana mwasi akitisi voix. Quando o marido tiver muito dinheiro, é assim que a mulher vai obedecer. Tango mobali akomi piaka mwasi akomi lion na ndako. Se o marido tornar pobre e a mulher torna leoa em casa. La Bible nous ordonne de rester humble devant nos maris dans nos maisons. A Bíblia nos recomenda que permaneçamos humildes perante nossos maridos nas casas. Pona nini? Porque Verset 23. Versículo- Car le mari est le chef de la femme. Porque o marido é a cabeça da mulher. Comme Christ est le chef de l'église. Como também Cristo é a cabeça da Omani mulher. pona nini tozalaka na komikilise pa Christ? Sabe por que nós andamos humildes perante Parce que lui, la parole est notre chef. Porque ele, sendo a palavra, é o nosso chefe. Voyez, comme Christ est le chef de l'église, Já que Cristo é o chefe da igreja, qui est son corps, é o seu corpo, et dont il est le sauveur. no qual ele é o Salvador. Écoutez verset 24, il dit, oh, de même que l'église est soumise à Christ, De sorte que assim como a igreja é sujeita a les Cristo, femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. L'église est appelée à se soumettre à la totalité de la parole de A Dieu. igreja é chamada a se sujeitar totalmente à palavra de Deus. Nous sommes obligés de se plier devant chaque verset. Somos obrigados a nos encurvarmos perante cada verso bíblico. Nous ne devons pas faire le tri des Écritures. Nós não podemos bramar contra as escrituras. De la même manière que nous sommes soumis à Malachie 4, Igual modo, todos somos sujeitos a Malaquias 4. de la même manière nous devons se soumettre à Matthieu 24 et 45. E conforme nós todos devemos nos sujeitar a Mateus 24, 45. C'est Dieu qui a établi cet ordre. Estabeleceu esta ordem é o próprio Deus. Et nous n'avons pas à trier des versets sur lesquels nous devons se soumettre. Ninguém tem direito de escolher o verso diante dos quais. Comme il est écrit, l'homme vivra de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Como está escrito, o homem viverá de toda a palavra. Ainsi, l'épouse de Christ doit s'humilier de toutes les É Écritures. assim que a esposa de Deus deve se humilhar perante Et toda a avec escritura. crainte. E com temor. Et je pense, E penso ce eu, qui moi ça zana komi qui tizananda kwa se libao, uma mulher tiver humilde pe perante azana o marido, motosi na mobali na ye, tendo obediência para com seu marido, akosala famille na ye ezala paradis. ele fará da sua família. À vous de choisir, Cabe você komi escolher. kitisa yango victoire na yo, A tua humildade é que será a tua komi vitória. tombola yango nde échec na yo. A sua soberba é que será a sua reputação. Tango Ozias mi kitisaki, Quando Uzias se rebaixou, Dieu l'a aidé à devenir puissant. Deus lhe ajudou, aliás, que tornasse Et le même Dieu qui avait aidé Moïse et le peuple d'Israël, mesmo Deus que ajudou Israel e Moisés, lorsqu'ils étaient coincés devant la mer rouge, quando estava no aperto perante o mar, nzela ya kokatisa ezalaki te, não havia caminhos curtos, bwato ya kotamata ezalaki te, não havia também barco para subir, masuwa ezalaki te, não havia navio. na nsima farao azoya na bashar Lá atrás o faraó vinha com exército. de part et d'autre bangombe esika kokima eza te. De um lado ao outro havia montanha, não havia escapatória. Mais comme Moïse et le peuple disaient s'étaient humiliés devant Dieu, Já que Moisés junto com o povo de se humilharam perante Deus, Dieu était obligé de les aider dans
dans cette situation. Deus era obrigado a nos ajudar nesta situação. Ça peut être ton situation, ma Pode situation. ser tua situação e a minha também. Na nsima na yo kondimela liloba na nzambe Pode ter crido nesta palavra. bademo bazoreklamaka yo bazolanda ifo bazwa yo baboma yo O kaka demônio sempre reclama da tua vida, tanto perseguir para te matar. lefe ya kondimela nzambe bandoki basili kobundisa yo te O fato de você crer na palavra, os feiticeiros não querem te deixar. lefe ya kondimela nzambe bademo balembi na kobundisa yo te O fato de crer em Deus, os demônios não se preguiçaram em te atuar. mais contre babitumana nyonso kolonga ndenge nini salede de Dieu. Mas contra essas batalhas todas, como é que você simplesmente vai vencer essa batalha? Sem a ajuda de Deus. nzambe asungaka kaka moto na ye Deus só ajuda quem se rebaixa perante Deus. moto oyo aza kose sentir incapable Aquele que está se sentindo incapaz. nde oyo wana nde azwaka sekuru ya É nzambe aquele que recebe o auxílio de Deus. ntango bakomi wana Chegando ali, Dieu était obligé de les aider puisque c'est à lui qu'ils étaient soumis. Deus era obrigado a les ajudar porque todos eles se sujeitaram a Ele. nzambe apasoli ebale lokola elamba Deus rasgou, ofendeu o mar como se fende ou se rasga uma roupa. asali yango akaboli yango lokola libanga Separou as águas como pedras. na potopoto esika ezala nzambe atieli bango bakaro Em vez que houvesse ali lama, Deus mosaicou o chão. oyo batikala kokanisa te na mamutu na bango Coisa que eles não chegaram a pensar nem tampouco na sua vida. oyo batikala ta kolota ndoto te Coisa que eles não chegaram a ver. oyo ne nzambe abongisaki mpo na kosalela bango É isso que Deus pensava no seu desígnio. moto nyonso asalelaka nzambe Todo aquele que obra para Deus nakomi kitisa com a humildade, ntango akomi kwese quando tornando uma nzambe oyo osalelaka esengela kita mpo na koede yo o mesmo Deus que você serve deve descer para te ajudar você. israele bamonaki evenema oyo mokili etikala komona te O Israel viram invento cujo mundo não chegou de ver. mpe bapersekitere na bango balingi baimite baleka na esika bango balekaki nzambe abomi bango adimisi bango na mai mpe adisparetre banga na clin d'œil E os seus perseguidores que lhes perseguiam na passagem do mar queriam lhes imitar para passar também nas águas, mas Deus lhes confundiu, lhes matou todos e lhes fez desaparecer do mapa. et le Dieu de Moïse Deus de Moisés c'est le Seigneur et é Jésus-Christ o Senhor c'est Jesus. le Dieu que nous servons É o Deus que nós servimos. soki tosaleli nzambe Se nós servimos nakomi kitisa toda humildade, nakobanga ye com temor, nakotosa ye pela bien-aimé obediência, dans le Seigneur bem amado no quelle que Senhor, soit situation ekoyela ngai na yo tal que for a situação que l'éternel notre Dieu nous aidera o Senhor nosso Deus nos ne ajudará. comptons pas sur nos efforts Não confiamos nos nossos. regardez à l'auteur de l'œuvre sur lequel vous êtes engagés Observemos no autor da palavra que você anda a servir. comment David pouvait vaincre Goliath Como Davi deveria vencer Golias sans l'aide de Dieu sem a ajuda de Deus. et pourquoi Dieu devait-il aider E por que razão que Deus tinha que lhe auxiliar? puisque dès l'enfance Porque desde a il meninice était déjà habitué à servir son père ele já era habituado a servir o seu pai. pendant que les autres faisaient autre travail lui était préoccupé du travail de son père Enquanto outros irmãos mais velhos faziam outros a fazer do pai, aliás, do mundo, ele, o Davi, se dedicava nos assuntos ou negócios do seu pai. et vous connaissez l'histoire E você conhece a devant história. les lions Perante o leque, devant l'ours perante o urso, Dieu qui était donc Dieu qui était la réalisation de papa Isaïe Deus que era a realização do papai Isaí, puisque Isaïe n'était que le type porque Isaí era apenas tipo. et le vrai père de David c'était Dieu O verdadeiro pai do Davi era Deus. et étant donné qu'il était dans l'obéissance de ce travail Sendo que o David era obediente no seu negócio, Dieu l'a aidé à tuer les lions et l'ours Deus lhe ajudou a matar o leão e o urso. quelque chose qui ne peut pas se faire naturellement Alguma coisa naturalmente não pode ser feita sans aucun couteau à la main sem uma faca na mão, sans une pierre sem uma pedra, aucun bâton
nenhuma bengala. Mais avec simplement les 10 doigts, les 5 doigts de l'autre des mains. Mas com 2 pedras ou 5 dedos, 2 mãos. Il a pu tuer les lions et l'ours. Ele pôde matar o leão e Et Dieu l'a aidé à sortir sans même être griffé par ces animaux féroces. E Deus lhe fez sair ileso, sem arranhadura nenhuma desses animais ferozes. Et un jour, son père lui dit que va voir où comment se portent tes frères. E dia, o seu pai lhe mandou ir ver como é que os seus irmãos eram de saúde. Atikala qui kobude te. Ele não refilou com Beba ebi si yeso biro comme me la bango ya kolia. E o pai disse, ele tira essa comida, leva para os seus irmãos. Type de missionnaire dans l'œuvre de Dieu. O tipo do missionário na obra de Deus. Bango bamoni yo yeka kotala biso. Oh, Dieu l'avait envoyé, c'est pour son travail. Os irmãos mais velhos disseram, você vieste nos pagar visita, enquanto não era pagar visita, era numa outra missão especial de Deus. En réalité, que David kuna c'était Dieu à travers Isaïe. Na realidade, quem tinha mandado na frente de batalha, o David não era só o pai Isaías, mas era Et un Deus. missionnaire étant mon vers son peuple, Dieu ne manque pas de donner à ces missionnaires la nourriture qu'il va servir le peuple en difficulté. Na realidade, missionário, quando Deus lhe manda ao seu povo, Deus nunca falta de lhe dar comida que ele poderá dar para o povo de Deus. Na ko se soumettre na ordre wana tatana. O David se sujeitando no negócio do seu pai. Ake kokuta kuna bitumba moye zate modako kobundaza. Foi encontrar grande batalha intensa. Não houve nenhum israelita que conseguia. Mais lokola sali monto ya sala libiki ya nzambe. Mas já que o David era alguém experiente na vida de Deus. Yo kadiboso ya Goliath témoignage à David. Ouça pelo testemunho de Davi perante Golias. Ezali te na mbeli. Não é pela faca. Ezali te na makasi. Não é pela minha força. Nde elonga eyake pai na moto. Donde veio a vitória no. Goliath amitombolaki na orgueil ya makoki na ye. O Golias vendo as suas armaduras ficou muito Mais David amikiti saki pe azwaki nzamba tie ye liboso. Mas o Davi se humilhou tanto e colocou Deus, colocou em frente. Atala que te ngana za makosi kolonga Goliath te. O Davi disse, não tenho força para vencer esse. Mais na yebe te elonge zande pa ina nzamba. Então bem sei, a vitória está em Deus. Pe moto ya tie molene na ye pa ina nzambe. E este homem colocou a sua esperança em Deus. Nzamba kwede moto anapona bundela ye pe alonga. Deus ajudará este homem para batalhar no seu lugar e fazer vencer. Frère bitumana biso na satana sa l'aide de Dieu ne peut rien faire. Meu irmão, nossa batalha com o diabo Satanás, sem a ajuda de Deus, ninguém pode escapar. E bitumba tangue bandi. E quando iniciou a luta, David a conti. Davi entrou, Affronté. enfrentou. Comme il s'était confié au Dieu d'Israël. On avait insulté. Já que o Davi tinha se confiado ao Deus de Israel que sofreu ofensa pelo Golias. Et sa mission c'était de se préoccuper de l'œuvre de Dieu d'Israël. E a missão de David era se dedicar na obra de David, na obra de Deus, perdão. Comment Dieu avait aidé David. Conhecemos o segmento como que Deus. Et il a vaincu Goliath. E Davi venceu. Mais ça qui fête na moka. E foi grande festa lá no Israel. Victoire wane yemengenin. Como que surgiu a vitória? Tubazalaki na Saúl l'homme le plus considéré. Estavam com Saul, o homem mais considerável. Mais Dieu avait dit, Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Deus disse, Deus não vê as Si j'ai fait un pas en arrière, c'est pour vous appeler frères et sœurs. E eu fiz uma retrocessão para vos chamar a atenção. Pour être dans la voie des vainqueurs. Para estar no caminho dos vencedores. Marchons humblement en comptant sur le Seigneur Jésus-Christ. Andemos humildemente, confiando sobre Jesus Cristo. C'est pour cela. Por isso, Tokotanga esika tokabwana qui les jours passés. vamos ler onde nós paramos dias atrás. Ce sont des citations très importantes et très profondes. São citações muito importantes. Na ideia kaka mosangoli Branham totanga ki un prophète qui rougit. Nesta pregação do profeta Branham que fala de profeta que bramando ou rugindo. Paragraphe 34. Parágrafo 34. Tozotangango. Assim estamos a Ce ler. qui est réussi, il n'y a pas de problème. Se esgotar o tempo, não. Vraiment, naza presente, naza na besoin que bana na jambe, tous
Tozala si bien na liloba na Nzambe. Não sou apressado. Eu quero que os filhos de Deus, nós todos, possamos estar firmes, bem assentados na palavra de Deus. Tolanda bato mokili ndenge bango bazosala te. E não acompanhemos a corrente dos mundanos conforme estamos Mais biso tolanda nde programme ya Nzambe. Nós devemos acompanhar o programa de Deus. Moto nyonso alingi kaka alonga. Todos querem ter a vitória. C'est une bonne chose. É uma boa coisa. Mais pour réussir, Mas para ter a le secret c'est vitória, apprendre à s'humilier. o segredo é aprender a se humilhar Nascer na liloba na Nzambe. embaixo da palavra de Mais les argos tozo vivre na Deus. Esta era de Laodiceia. Peu déjà sont soumis à la parole. Pouca gente anda sujeita na palavra de Deus. Toza bakwayaka ya minoko me ya vite ya liloba na Nzambe. Somos apenas crente vocalmente, não é crente da palavra de Deus. Yoka prière à frère Branham. Ouça a oração do irmão Branham. Alobi boye. Ela se diz: J'ai considéré les occasions que j'ai manquées eu considerei as ocasiões que eu falhei à cause des choses insignifiantes, por causa das coisas sem valor, des petites choses sans importance. pequenas coisas sem importância. Ne makambo oyo ezali koéloigner biso na kosalela Nzambe. E são essas coisas que nos afastam de não servir bem ao Senhor. Quelles sont ces choses insignifiantes et moins importantes? Quais são essas coisas insignificantes, Les choses de la vie. menos valorosas? São Ce sont coisas, des choses insignifiantes. são coisas insignificantes. Eza na ekoyede yo te à l'infini. Não vão te ajudar em nada. Eza simplement ba bien moko temporel et limité. Apenas são bens temporários e limitados. Yango te ya empêché yo na koservir Nzambe. Não essas coisas que podem te impedir servir a Deus. Et en tant que ministre de l'évangile, Sendo eu ministro do Evangelho, j'ai honte de moi-même devant vous. tenho vergonha de mim mesmo perante Je me répands devant Dieu, je lui demande de me pardonner. Eu me arrependo perante Deus e peço-lhe que me perdoe. Je demande aussi à l'église de me pardonner. Peço também à igreja de me perdoar. Yoka komi kitisa nano amuntu amodelo. Ouça o tipo de humildade D'avoir desse été homem. si lent concernant l'œuvre de Dieu. D'avoir été si lent. A de ter sido muito lento na obra de Deus. D'avoir été si lent à l'œuvre de Dieu. Ou de ter sido muito lento na obra de Deus. Par la grâce de Dieu Pela graça de Deus, et par l'aide de Dieu, a ajuda de Deus, je n'écouterai pas. nunca ouvirei nada. C'est-à-dire tout le monde essaye de vous dire ce que vous devez faire. Quer dizer, todo mundo vem lá ter contigo para te orientar o que fazer. Et ils ont un programme. E ele tem programa. Ils ont quelque chose à vous faire faire. Tem alguma coisa que quer te mandar fazer. C'est absurde. Isto é absurdo. Je connais le programme de Dieu. Eu conheço o programa de Deus. Il est ici écrit dans la Bible. Está aqui escrito na Bíblia. Kolanda makambo oyo te bato bazotinda yo sala. Não siga as orientações que o mundo te manda fazer. Sala makambo oyo Nzambe alobeli yo na Bible osala. Cumpra com as coisas que Deus te recomenda nesta Bíblia fazer. Un prophète qui rougit paragraphe, j'avais dit paragraphe 34 à 36. O profeta rugindo, eu tinha dito parágrafo 34 a 36. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, mwana na Nzambe mosali na Nzambe bato batindaka ye te. filho de Deus, servo de Deus, ninguém pode começar a lhe mandar. Prenez position comme Michel. Tomai a posição como Miqueia. Oyo yebi déjà vérité, tenez-vous à la vérité. Você que já sabe da verdade, então firma-te nesta verdade. Les influences de l'extérieur font aussi quelque chose éloigner les gens de la véritable cause. As influências fora da palavra de Deus faz com que afastem os filhos de Deus na verdadeira causa. Surtout ceux qui n'ont pas payé si on donne mon quelconque. Sobretudo se Deus te der certo dom qualquer. Peu bato bakomi pemeni no ebele. E que ao seu rodeio tem muitas Mutu pessoas. nyonso akomi kolinga kopesa ligne de conduite. Todo mundo vai começar a te dar linha de Oh, conduta. sala boye pasteur, sala boye sœur, sala boye frère. Mwana na Nzambe Bible elobi, les enfants de Dieu c'est ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Oh, pastor, faça isso. Irmã, faça isso. Irmão, faça isso. Não. A Bíblia diz:
Todos que são filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus. Frère Branham a dit modèle qui sayote nenge osalela O nzambe. irmão Branham me disse que ninguém te oriente como servir a Deus. Programme ya kosalela nzambe eza Biblia. La Bible c'est le programme de Dieu. O programa para servir a Deus é bíblico. Em outras palavras, a Bíblia que é o programa de Deus. Sala makambo ndenge ekomami na Bible me na ndenge baza kotindi kote. Faça ou sirva ao Senhor conforme a Bíblia te orienta, mas não sirva ao Senhor pelo mandamento dos homens. Yo zwa kosala na mosala na nzambe tozosala mosala bato. Agora, a pergunta é esta: você está a servir no campo de Deus ou está a servir no lado dos homens? Landa bien ndenge tozotanga wa frère Branham malobi. Bato ya kotindi ke sala boye na etanga bandi kosala bato makambo ya bato wana epesaki ye retard na mosala nzambe ndenge asengeli O irmão kosala. Branham está a dizer, conforme ele estava a obedecer naquilo que os homens estavam lhe orientar a fazer na obra de Deus, aquilo lhe tornou lento na obra de Et Deus. frère Branham me dit, j'ai honte de moi-même en tant que ministre. Tenho vergonha de mim mesmo, sendo ministro deste 1 million d'âmes, 1 million d'âmes de gagner, je devais à gagner 10 millions, je suis très loin en arrière. Em vez de 1 milhão de almas para ganhar ao Senhor, tinha que ganhar 10 milhões. Quer dizer que eu assim fiz retrocessão na obra do Senhor. Ce sont des témoignages qui doivent nous inspirer et nous donner la bonne manière comment nous devons servir le Seigneur. São testemunhos bons que podem nos inspirar como trabalhar e aquilo vai nos apresentar bons homens, boas mulheres perante o Senhor. C'est pour cela baba ebaka makambo lokola babie. Por isso, os que conheciam esse segredo, Tamo babandi kolakisa bango ndenge akosalela nzambe ndenge mosusu. quando as pessoas de fora começaram a lhes orientar, servir a Deus fora da Bíblia, Balobaki jugez-vous à vous-même. eles disseram, julguem-se vós mesmos. Est-il convenable Será que é conveniente que nous obéissons aux hommes plutôt qu'à Dieu? que nós obedeçamos aos homens do que a Deus? Et l'apôtre bien dit, si nous obéissons aux hommes, E se apóstolo Pedro disse, se nós obedecemos aos ça ne homens, sert à rien qu'on nous appelle des serviteurs de Dieu. não nos servirá a nada de sermos chamados. Alors si nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur, Agora, se nós somos servos e servas de Deus, obéissons-nous et humilions-nous dans la parole de Dieu. obedeçamos e humilhemos-nos na palavra de Fermez Deus. l'oreille au dire des hommes. Kanga matoi na makoloba ya bato. Sim, feche os ouvidos pela fala dos homens, Mais ouvrez l'oreille largement grande seulement dans ce que Dieu te dit mas de faire. abra os ouvidos largamente somente naquilo que Deus te manda fazer. Alléluia. Ça c'est très important. Isto é muito importante. Avançons, c'est très important. Vamos avançar. Je devais parler vite, vite, Eu tenho que falar. mais regardons comment le Seigneur va nous conduire. Vamos lá ver como que o Senhor irá nos conduzir. Qu'en est-il de vous? E o que Frère Branham a dit, moi je suis en arrière à cause des hommes qui me poussaient, que des salabo, na tikali sima, na ndenge na sengela ki kosala na o komi na irmão Branham échec. aqui disse, eu tornei a andar lentamente acompanhando as orientações dos homens e que fez com que eu atrasasse na obra do Senhor. Et la question c'est celle-ci. E a pergunta é, Qu'en est-il de vous? e o que se trata de você? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venu à Christ? Quantas as almas que você já ganhaste desde que você se encontra na obra do Cristo? C'est une question qu'on nous pose. É uma pergunta feita. Frère Branham vous dit, Irmão Branham. le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. O cristianismo se transmite de uma pessoa a outra. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes devenu chrétien? Quantas as almas que você ganhaste desde que você tornaste cristão? Vous voyez, Non. ce n'est pas simplement le prédicateur. Não é simplesmente a tarefa dos La pastores. charge n'est pas au pasteur de gagner le monde entier, Este encargo não é só ao pastor de ganhar o mais mundo la inteiro. charge de gagner de l'âme est une charge de chaque chrétien. Mas este encargo é uma recomendação para cada cristão e cada cristã. Et comment devrions-nous gagner les âmes des choses à base? E como que nós que somos mulheres devemos ganhar as almas? Frère Branham nous dit, Irmão Brandi, si vous ne gagnez pas d'âme, se não ganhar as almas, vous êtes coupable. você és culpado. Galobi, vous êtes des stériles qui
deficita. Ele disse: você é estéril, embaco. Oza monimi moko donke ya tina te. Oza na vite. Você é um crente que não produz. Nzete figue oye bota ki mbumate bakata ki yango. A figueira que não tinha produzido fruto, então foi cortada. Combien de membres stériles gardons-nous dans nos églises? Quantos membros infrutíferos que nós guardamos nas nossas igrejas? On ne fait rien pour le Seigneur. Não fazem nada para a obra do Senhor. Mais koloba na koloba. Sempre falar. Qu'est-ce que vous faites pour gagner les âmes? O que tu faz para ganhar as almas? Être chrétien, c'est gagner une âme à travers toi. Cristão, Question Branham a posé, on gagne boni depuis a pergunta que o Branham fez: quantas almas que você ganhaste, diz que tornaste cristão? Qu'est-ce que toi tu fais pour que les âmes soient gagnées? O que tu anda a fazer para que as almas sejam ganhadas? On a mon bon réseau permettre ngate. Oh, meu negócio não me permite. Est-ce que mbongo na yo ya mbongo suis utilisé yango pour gagner les âmes? Será que o teu dinheiro do negócio você está usando para ganhar as almas? Puisque frère Branham alobi. Porque o irmão Branham, Tango motazote ya liloba nzambo pesi ye mbongo soka gagner âme. Yo posana pourcentage na yo na ba âme gagner wana. quando você tiver a dar o teu dinheiro a um servo de Deus e que ganha com ele as almas, então neste ganho das almas você também vai lucrar percentagem. Chacun de nous a un travail à faire pour gagner les Cada âmes. de nós tem um trabalho para fazer a fim de ganhar as almas. Ne restez pas stérile. Não fica ali improdutivo. Non, frère. Non, irmão. Regardez même les pentecôtistes. Veja pelo pentecostista. Ils sont loin en avance que nous, l'épouse de Christ. Eles estão mais avançados do que nós, a igreja. On est là simplement dénigrer les gens. Bazana faux, bah, et côté, yo moutoua na vrai côté. Tu as gagné combien des âmes dans la Estamos vie? ali sempre a denegrir os demais, falar porque não sabem pregar. Agora, você que sabe pregar, quantas almas que você já trouxe a Cristo? Si tu n'as pas gagné les âmes, tu es coupable. Se você ainda não ganhar estas almas, já Gardez, é frère. culpado. Yo, ka frère Branham alobi, si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes O coupable. irmão Branham disse: se você não ganhar as almas, você é culpável. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église. Você Oh trouxe là là. a vergonha na igreja do Cristo. Quand vous ne gagnez pas les âmes, aux âmes autour qui s'église, ils sonnent. Quando você não está a ganhar as almas para o Cristo, então você está envergonhar a igreja, esposa. Lorsqu'on ne travaille pas pour gagner les âmes, vous apportez la honte dans le corps de Christ. Quando você trabalha para não trazer as almas, então você está a envergonhar o corpo do Cristo. nayebi ke na bamini jipi na yo na kinduma na onde okoganyele biso Eu medale. bem sei, com a tua mini saia, com aquela tua roupa transparente, você vai ganhar os maridos. oyebi ka kochanjaka batsuki ya bamindelo tata lelo ya boye olata lelo ya boye vie ya priere ya consécration ya bagene obondela mpo ete liloba nzambe ete ya mabato babika eza lisu te na mitema bato lelo. Você só é especialista em mudar postiço. Hoje vai meter desse tipo, amanhã outro tipo, depois da manhã outro tipo. Mas ao tocar a vida das orações, de consagrar, orar a favor da obra do Senhor para trazer as almas do Cristo, você não sabe, não tem nada. Sikoyo makambo ya boye na kosote ndenge nini? Agora, coisas assim, como que eu vou começar a saber? Comment voulez-vous que nous avancions puisque nous voyons ici, ce sont des réalités que nous vivons dans les églises. Como é que vocês querem que eu possa avançar com mais pressa, enquanto essas coisas que eu vos leio são a realidade que nós estamos a viver neste tempo? Le christianisme ne se limite pas simplement d'écouter la parole. O cristianismo não para somente ouvindo a Le palavra. christianisme, c'est écouter et de mettre en pratique. O cristianismo é ouvir e vivenciar o que você ouve. Être chrétien, c'est servir Dieu. Ser cristão é servir a Deus. Vous voyez, frère? Não, vê, irmão. Vous ne venez pas là à l'église comme des fleurs. Você não vem à igreja como flor. Vous venez à l'église, c'est pour rendre service à Dieu. Você quando vem à igreja é para prestar serviço a Deus. Écoutez, Ouça, frère Branham vous dit, Abraão diz: vous avez apporté la honte à l'église você trouxeram vergonha à igreja et à l'évangile. e no evangelho. Puisque tu es stérile et tu ne gagnes pas les âmes. Porque você improdutivo não ganha as almas. Question sous question encore. A outra questão é esta. Si, combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière
ou de mercredi soir. Quantas as pessoas que você chegou de convidar na reunião das orações da quarta-feira à tarde? Les messages nous enseignent. A mensagem nos ensina. Quand vous croyez la parole, Crendo na palavra, même si tu es une femme, mesmo que você invitez tes collègues de venir écouter la parole. convide tuas colegas que venham ouvir a palavra de Deus. Conselons bien à moi dimanche, c'était même mardi, jeudi. Invitez-les dans ton salon d'écouter la parole. Não aguarda lhes convidar só no domingo. Não, pode arranjar forma. No meio da semana, terça-feira, quinta-feira, lhes convida para que D'ici quand venham ouvir a ali palavra. même na porte, sur tu wap. Onde tu estás, mesmo na Europa ou aonde? Invitez les amis de venir écouter la parole. Convide os amigos para que venham na igreja ouvir a palavra de C'est Deus. en écoutant que les gens ont été convaincus et ils ont donné leur vie à Christ. É ouvindo na palavra de Deus que as pessoas tornaram convencidos e deram as suas almas a Cristo. Comment Nathaniel fit-il gagner? Como Natanael foi vencido? C'était par l'invitation de Dieu. Foi através do convite. Et lorsqu'il est venu, il a vu la vérité. Quando Natanael veio, achou ele Il mesmo a donné sa vie à Christ. e deu a sua alma a Cristo. Invitons les hommes dans nos maisons. Partout vous écoutez la parole, fait qu'eux aussi écoutent la parole. Convidemos homens e mulheres nas nossas casas, bairro, para que onde tu ouve a palavra, que eles venham também ouvir a mesma palavra. C'est une recommandation. É uma Puisque nous recomendação. sommes là à la recherche des derniers élis. Porque estamos na busca do último eleito. Et peut-être cet élit-là viendra à travers ton invitation. Talvez aquele último eleito virá na palavra através do seu convite. Et la Bible dit que si tu gagneras auprès de Dieu, tu sais qu'est-ce que tu recevras auprès de Dieu si tu gagnes une âme. E a recomendação ou a pergunta é: sabe qual é o lucro que você terá perante Deus quando você terá de trazer uma alma só na palavra de Deus? Il y a de grandes bénédictions, frère. Existem muitas as bênçãos, irmãos. Le grand travail de Dieu, c'est gagner les âmes. O maior trabalho de Deus é ganhar Vivez as pour almas. gagner les âmes. Vivei para ganhar as Une almas. vie de la parole. Uma vida da palavra. Écoutez, Ouçam, si vous ne le faites pas, se não o fizeres, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. você deve ter vergonha de ti mesmo perante o Cristo. Frère Branham vous dit, vous êtes coupable puisque tu n'invites pas les gens de venir écouter la O parole. irmão Branham me diz: você é culpado porque você não convida as pessoas de vir ouvir a palavra de Deus. Et votre place, E o teu lugar c'est à l'autel. está no altar. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Allez suivre Esaïe devant l'autel Segue o Isaías no altar pour aller confesser tes iniquités, para ir confessar as suas iniquidades, pour aller se para repentir. ir se arrepender. C'est là qu'Esaïe était parti. É no altar onde Et Isaías dans l'humilité, e na dans humildade, la repentance, dans la confession, il a vu la gloire de Dieu. ele viu a glória de Et Deus. maintenant l'autel de Dieu E agora o altar est là devant toi. está perante Nous ti. n'avons pas un autel matériel. Não temos um Notre altar autel est material. spirituel. O nosso C'est le altar Seigneur espiritual é o Jésus. Senhor Jesus. Là où tu es, Onde estás? l'autel est O là. altar L'autel está lá. est de la miséricorde. O altar da misericórdia. Mets-toi à genoux Dobre os et joelhos confesse tes e insuffisances. confesse as tuas Comme insuficiências. Esaïe avait dit, oh, je suis incapable. Conforme disse Isaías, eu sou Je suis incapaz. pécheur. Sou pecador. Et encore plus, je vis ensemble avec les péchés. Ainda mais eu vivo no meu Et pecador. je vois la gloire de Dieu. Je ne sais pas quelle sera la fin de ma vie si je dois mourir comme Osias. E eu vi a glória de Deus, não sei qual será a minha vida. Será que eu vou morrer como os dias? Et c'est quand quelqu'un regrette sincèrement ses péchés E quando alguém lamenta-se dos seus pecados, sinceramente, qu'à ce moment il peut obtenir la grâce et la faveur é de Dieu. nesta altura que ele vai alcançar a graça e favor. Je vous invite à venir et vous repentir avec moi. Rogo-vos que venham arrepender-se junto comigo. Voudriez-vous incliner la tête et la garder inclinée une minute? Queres tu inclinar
a tua cabeça e aguardá-la minuto. Pendant que je ressens ma culpabilité. Enquanto eu sinto a minha culpabilidade. Et aimerais me repentir. E gostaria arrepender-me. Et toi, ce moment, tu ne sens pas la culpabilité en toi. E tu, neste momento, não sente a tua culpabilidade neste Tango momento. lilobo ezote eta d'ici était kozana kokwesa mariboso ensemble puisque tu as failli à l'œuvre que Dieu t'a donné de faire. Assim que estás a ouvir esta palavra, Deus a te condenar que falhaste. És obrigado a se arrepender porque falhaste na obra de Deus. Ah, makambo yango pele kebelia. Essas coisas são muitas. Frère, lisez vous-même à la maison. Irmão, leia sozinho lá nas casas. Puisque si je veux lire ici, on va simplement s'arrêter ici, je ne vais pas avancer. Porque eu, se continuar a ler aqui, vamos parar só aqui e não vamos avançar. Quand on lit plus, c'est le message, plus on entre dans la profondeur. A mais de estarmos a ler a mensagem, é assim que nós vamos introduzir na profundeza mesmo da Et des fois, je me sens même aussi donc confus, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Eu me sinto no aperto, não sei o que fazer mais. Vous voyez? Vamos ver. Laissez-moi lire ça. Deixa. Paragraphe 35. Parágrafo 35. Notre Père Céleste, Nosso Pai, je m'incline sur cet autel, me inclino neste altar, implore le pardon de mon péché. implorando o perdão dos meus pecados. Je demande pardon pour mon comportement. Peço perdão a respeito do meu Je comportamento. demande le pardon pour les péchés de ceux qui sont tout autour de l'autel. Peço perdão a favor de todos aqueles que estão à volta deste Je altar. demande le pardon pour cette église, pour le corps des croyants, Para o corpo do crente, tant au niveau national qu'international. tanto ao nível nacional como ao nível Puisse-t-il internacional. nous faire grâce, Para que o Senhor nos faça graça. car nous avons été si lents Porque estávamos tão lentos concernant les affaires du royaume. ao tocante aos negócios do reino. Je te prie de nous pardonner Rogo-te que nos perdoe et d'ôter nos transgressions. e tirar nossas transgressões. Pardonne-nous d'avoir été stupides. Perdoe-nos de ter tido estúpido. On n'a pas été à la hauteur Não estávamos na medida no de altar. la mission que tu nous as confiée. Não estávamos na altura da missão que tu nos confiou. Nous avons fait l'exercice corporel Fizemos apenas o exercício corporal. à la place de faire l'œuvre de Dieu. Em vez de fazermos a obra de Deus, Nous avons fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. nós fizemos coisas que não teríamos Nous feito. avons péché devant toi. Pecamos perante ti. Et ce soir, E esta tarde, voyant les prophètes de la Bible rougir de honte, vendo o profeta da Bíblia rugindo com a vergonha, nous aussi nous rugissons de honte. nós também rugimos da nossa vergonha. J'ai rougi de honte devant toi Eu estou a rugir da vergonha à cause des péchés du peuple. por causa do pecado do povo, Le peuple, ma nation, mon peuple. o povo da minha nação. J'ai honte de bangolais de la mona ba mama mi bimba ba kata ba pen kilo kwa mi bal ba sa ba 60 70 c'est une disgrâce, c'est une honte. Eu tenho vergonha com o povo da minha nação angolana ver mamãs idosas a terem tipo de corte esquisito nas suas cabeças, mamãe de 60, de 70, 80 anos a se comportar desse jeito. Alati mo asutia bimi na libana tikiri bumutu na mi pende na kilote avandi riboso abana so des atena ba bokilo. C'est une honte, une nation de péché comme ça, frère. Nous vivons comme filles Esaïe. Comment voulez-vous que nous puissions voir la puissance de Dieu au milieu de cette génération païenne comme ça? Está vivendo sem vergonha, com sutiã perante os seus filhos, perante o sogro, perante, não sei, no gero. Isso é um mau comportamento vergonhoso. Como que nós vamos estar como o Isaías chegou? Frère Branham, A glória do Senhor. Frère Branham nous dit, j'ai honte d'eux. O irmão Branham diz, eu tenho vergonha para ele. Seigneur, de voir nos jeunes gens se promener dans la rue, agissant comme ils le font, et de les voir dans la prostitution. De ter visto jovens andarem na rua assim deste comportamento e estando mergulhado na vida da prostituição. Les jeunes hommes menant de toutes sortes de vies, au lieu d'aller à l'église, bango ba se pere ba vanda kana ba ba zwa kami pepe ba bela kama sang, ba sala ka kindumba. Jovem a levar esse tipo de vida esquisita, em vez de estar ali na igreja a louvar o Senhor, mas ele se contenta a ficar na rua, em frente dos quintais, a fazer prostituição. Que Dieu nous fasse Que grâce. Deus nos faça graça.
C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Isso, bem amado no Senhor. nous allons lire encore une autre écriture. Vamos ler mais outra escritura. Apocalypse chapitre 5. Apocalipse capítulo 5. Il nous dit ceci. Ele nos diz o seguinte. Premier verset. Primeiro On va lire jusqu'au 10e. On ne sait pas là où on va s'arrêter. Vamos ler até o Tous ceux qui ont de la R, ceux qui ont fait au télé. Estamos a acompanhar o tempo. Se o tempo chegar, então paramos também. Et je vis dans la main droite celui qui était assis sur le trône. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono Un livre écrit en dedans et en dehors serait de 7 sceaux. livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. E vi anjo forte bradando com a grande voz. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Et personne dans le ciel, Ninguém no céu, ni sur la nem terre, na terra, nous sur la terre, debaixo da terra, ne peut ouvrir les livres, podia abrir o ni livro. les regarder. Nem olhar Et je para plairais ele. beaucoup de ce que personne ne peut trouver digne d'ouvrir les E livres. eu et de les chorava regarder. muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Et l'un des vieillards me dit, E disse-me dos anciãos: ne pleure point. Não chores, Voici les lions de la tribu de Juda, eis aqui o leão da tribo de Judá, les rejetons de David, a raiz de Davi, a vaincu, que venceu ouvrir les para livres abrir o et livro ses 7 sceaux. e desatar os seus. Et j'ai vu au milieu du trône Olhei, eis estava no meio do et trono, des 4 êtres vivants, e dos 4 animais viventes, et au milieu des vieillards, entre os un anciãos, agneau qui était là comme immolé. cordeiro como havendo sido morto. Cet agneau avait 7 cornes Tinha 7 chifres et 7 yeux e 7 olhos, qui sont les 7 esprits de Dieu que são os 7 Espíritos de Deus, envoyés par toute la terre. enviados a toda a terra. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Quel animal bizarre. Que animal esquisito. Nyama moko mpate azama seke mibale te me komi sam. Animal nem tem 2 chifres, mas 7 chifres. Azape na miso mibale te me miso komi Também sam. nem tem 2 olhos, mas tem 7 olhos. Pe alobi miso sambo wana ezali ne milimo sambo na nzambe we etindami na mabele mokili mobimba. E ele nem parou ali. Disse 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no nous Senhor, sommes dans l'âge de l'œil. estamos na era do olho ou da vista. Et la Bible dit, E a Bíblia diz: l'œil est la lampe du corps. o olho é a lâmpada do corpo. Ceux qui lisent ces hommes na nzoto nyonso ekozala éclairé. Se a tua vista for saudável, então todo o seu corpo será aclarado. Mais ceux qui lisent ces aya kokufa nzoto te ekoti na molili. Mas se o teu olho está destruído, então todo o seu corpo será nas trevas. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Glória ao Senhor Jesus. Et dans la Bible, E na Bíblia, l'œil c'est le prophète. o olho é o profeta. Dans la Bible, Bible, dans l'Ancien Testament, Antigo Testamento, on appelait les prophètes et les voyants. Tratava dos profetas videntes. Et dans cet âge que nous E vivons, nesta era que Dieu nous a envoyé un voyant. Deus nos enviou vidente. Et c'est à travers ce voyant-là E através desse que vidente, toute l'église de Jésus-Christ toda a igreja de Jesus doit être éclairée deve ser de la aclarada. manière que nous devons vivre. Nous devons enseigner. Frère, ce n'est plus le temps de vivre dans la mauvaise vie. Não tenho mais tempo de levar sempre uma vida. On a vécu dans la mauvaise vie puisqu'on était dans les ténèbres. Levamos uma vida porque na altura estávamos nas trevas. Mais nous ne sommes plus des aveugles. Mas agora já não somos Nous cegos. rendons témoignage comme l'aveugle avait rendu à son temps. Rendemos testemunho como o cego nado rendeu no seu tempo. Une chose que moi je sais, A coisa que eu saiba, j'étais aveugle, maintenant je vois. fui cego, mas agora Le vejo. message de l'air est venu pour nous faire voir la réalité en face. A mensagem da hora veio para nos fazer realidade na face. Et pour tous les aigles voyants. E para todas as águias Si videntes. vous voyez réellement ces choses telles qu'elles sont présentées, Se você achar realmente essas coisas do jeito que são apresentadas, Luc 21-28 te dit que redressez vos têtes puisque votre rédemption est proche. Lucas 21:28 diz: levantai vossos pescoços porque a vossa redenção está próxima. Oh, revenons frère dans ce que nous venons de lire. Voltemos naquilo que acabamos de ler. Il a vu le quoi dans la main droite. Ele viu uma
cruz na mão direita. De celui, pas de ceux qui étaient assis, mais pas de ceux-là qui étaient assis, mais de celui qui était assis. Não é daqueles ali que estavam sentados, mas é daquele que está assentado. Et je vais vous poser une question. E eu vou fazer pergunta. Esaïe avait vu combien de trônes? O Isaías viu quantos tronos? Esaïe avait vu combien de rois assis sur les trônes? Isaías viu quantos os reis assentados no trono? Et la même vision qu'Esaïe avait vue E a mesma visão que Isaías teve est compatible avec la même vision des gens. é igual modo com a mesma visão do Vous João. voyez, les vrais serviteurs de Dieu ne se combattent pas, ne se contredisent Então, pas. a ver, os verdadeiros servos de Deus não se combatem, não se contrariam. Parce qu'ils viennent de la même source et sont inspirés par le même esprit. Porque todos vieram da mesma fonte e todos andam na mesma inspiração do mesmo Espírito. Franck ne contredit pas Branham et Branham ne combat pas Franck. O Frank não contradiz o Branham, nem Branham combate o Frank. Et nous les Éphésiens, nous ne combattons pas Franck et Franck ne nous combat pas puisque nous tous, nous venons d'une seule source. E nós, os Efésios 4, não combatemos Frank, vice-versa, o Frank não nos combate também, porque nós todos viemos da mesma fonte. Et Frère Branham nous dit, Irmão Brandi, aucun serviteur de Dieu nenhum servo de Deus qui était venu à bien servir le Seigneur, que vinha para bem servir o Senhor e serviu bem o Senhor. et quand un autre vient après celui-là, E quando vier o outro depois dele, ce dernier vient contredire le e premier. este último vem contrariar o Il primeiro. ne peut pas contredire son prédécesseur. Não pode contrariar o seu Quand il vient, il predecessor. doit d'abord confirmer la parole. Quando vier, ele deve primeiro confirmar a palavra. Ainsi, bien-aimé dans le Senhor, Seigneur, amado no Senhor, c'est le temps de vous examiner. é o tempo de cada se examinar. Si vous êtes dans les fausses interprétations, si vous êtes dans la Se parole. você está nas falsas interpretações ou estás na palavra, Et voyons la même vision d'Esaïe vamos ver a mesma visão de qui Isaías, réapparaît encore, que aparece de mais novo, sous un autre angle. mas sous Et on outro comprendra ângulo. cela même la semaine, même la séance prochaine. E falaremos mesmo na próxima sessão. Mais je sais que le Saint-Esprit vous révélera de quoi nous parlons. Mas eu sei que o Espírito Santo vos revelará o que nós estamos a falar. Vous voyez comment la parole de Dieu ça s'aligne, se complète l'une à l'autre. Então, a ver como que a palavra de Deus se completa uma a outra. Celui-là qui l'avait vu, Aquele que o viu on ne pouvait même pas le regarder. não poderia até lhe olhar. Les saints séraphins, Os santos serafins, avec les saints visages. com seu rosto tão santo. Et un séraphin signifie le brûleur de parfum. E serafim significa o queimador do Et perfume. qui sont consacrés E que são consagrados pour servir Dieu. para servir a Deus. C'était comme des sacrificateurs Eram como sacerdotes qui sont appelés à brûler le parfum sur l'autel et que Osias était parti brûler. chamado queimar incenso no altar. Não é como fez Uzias. Et au ciel, ce travail, c'est le travail des séraphins. E este trabalho era trabalho dos serafins. Et ces saints anges, depuis que Dieu les a créés, E esses santos anjos, desde que foram aceitos pelo Deus, ils n'ont jamais piétiné la terre. nunca pisaram nesta terra. Ils sont tous les temps là constamment devant la face du Seigneur. Todos os tempos ficam constantemente perante o rosto do Senhor. Criant nuit et jour, saint, 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 Clamando saint, saint. dia e noite, santo, santo, santo. Mais ils ont la honte. Mas eles têm vergonha. Ils prennent des ailes, ils se couvrent les faces, la Toma face. duas asas, cobre com ele o rosto. Et ils prennent des autres ailes, ils couvrent les pieds. Tira mais duas outras asas, cobre os Et pés. frère Branham nous dit signe d'humilité. Sinal de humildade. Et si les saints séraphins, E se o santo serafim, devant la présence de celui qui est assis au trône, perante a presença daquele que está sentado no ils trono, pouvaient se sentir indignes et impuissants. poderiam se sentir indignos e Ils impotentes. pouvaient se sentir sales tandis qu'ils n'ont jamais péché, ne connaissent pas les péchés. Eles que nunca cometeram pecado, mas se sentiram como fossem pecadores. Qu'en est-il de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui dans nos églises? A quanto maior nossos irmãos, nossas irmãs das nossas igrejas. Bozoya na église na mimi jipe. Você vem à igreja com mini saia, Mipende na nyonso tiki yango libanda. todas as tuas coxas fora, Pona tokumisa moto
me pende minene eu me toma me pende te lá no qual. Para nós começar a te elogiar, e essa irmã tem coxas grandes, bem bonita. Hoje mabele to tika ngoli banda. Você tira todas as mamas, xuxa Hoje fora. nilamelo kola motakena na boîte de nuit au seré ya monjoto lá tiba kodo oye nango na losambo. Você usa roupa bem apertadinha como chouriço, tipo alguém que tá aí no boate e você tá vindo na igreja. Oye kosala kinduma na nzambe to oye koluka graça pa na nzambe. Agora você vieste prostituir-te com Deus ou vieste buscar Deus para te salvar? Ozotala meme ba frère lelo ba pantalon ba ningi kokanga ba sentirite. Você veja até as calças para com os irmãos. Hoje todos os irmãos querem calças baixas. Bazolata ba pantalon suki na katikati ya masoko. Vestindo as calças, mas é cintura baixa. Bazui ba pantalon tu ba biemikisi angetiki makololo kwa ba joker. Todas as calças que é bem apertadinha como joqueiros. Otali frère representa donc pire musicien païen. Você quando vê nosso irmão, grande vedeta, músico profano. Est-ce que frère, ça c'est la crainte de Dieu? E agora pergunta, será que isto é temor de Deus? Si les saints anges qui n'ont pas péché, ils doivent chercher comment se camoufler pour ne pas être vus par Dieu. Car n'est-il de nous les pauvres pécheurs? E os santos serafins, anjos que nunca cometeram pecado, buscavam se cobrir o rosto perante o Deus que estava no trono de graça. E a quanto nós que somos pecadores dia a dia. Et je dis cela votre honte. E eu digo isto a respeito da tua vergonha. Je suis un prophète qui rougit. Eu sou profeta que está rugindo. Puisque nous devons être loin, mais nous sommes très loin en arrière. Porque nós deveríamos estar bem distantes, mas agora até hoje cause de la distraction. por causa da distração. Les gens viennent devant la présence de Dieu As pessoas vêm na presença de Deus comme les gens qui sont allés au marché. como pessoas que foram no Vous mercado, sentez que les gens sont secs de crainte. sentindo que as pessoas nem sequer temor se tem. Comment on doit vous enseigner la crainte de Dieu? Como é que os pregadores vão vos ensinar mais o temor de Deus? Et n'oubliez pas, E não te esqueça, l'atmosphère que vous affichez présentant devant Dieu, c'est celle qui déterminera ce que vous recevrez auprès du Seigneur. a atmosfera que você manifesta quando você está perante o Senhor é a mesma atmosfera que você lhe receberá quando o Senhor vai pagar. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Na esika ya kotiaka ba poudre ba maquillage kolataka ba mèche ya yo ba zere apso ki mapapu na ya ba serafo zwa ba mèche kotondisaka na moto ya kananga église. Il est grand temps de corriger notre vie. Em vez de você estar a meter pó no rosto, usar sempre postiço, quer dizer, tipo alguém que já recebeste o dom dos serafins, colocar sempre postiço. Olha, é o grande tempo de voltar na palavra de Deus. Je sais que les enfants de Dieu me suivent. Eu sei que os filhos de Deus Et ce que je vous dis ne vient pas de moi, c'est la parole de E Dieu. o que eu vos digo não vem de mim, mas a Et si palavra de c'est la Deus. parole de Dieu, humiliez-vous sous la parole puissante du E na Seigneur. verdade a palavra de Deus humilia-te debaixo Et da Dieu palavra. vous élèvera. E Deus te Mais si elevará. vous restez dans votre orgueil, Mas se tu permanecer no teu vous orgulho, échouerez, vous irez en enfer. você reprovará e irás no inferno. Nous avons besoin de venir devant l'autel, Precisamos de vir perante o altar, comme fit partie Esaïe, como foi et Isaías, que chacun de nous confesse ses mauvaises habitudes et de mauvais caractères. e que cada um confessa os seus maus costumes e os seus maus caracteres. Est-ce que vous me suivez, peuple de Então, Dieu? seguir, povo de Deus, Que le Seigneur vous que o bénisse Senhor os et abençoe. qu'il vous donne l'intelligence de comprendre E que ces vos choses. dê a inteligência para entender essas coisas. Revenons à Apocalypse chapitre 5. Voltemos no Apocalipse capítulo La 5. question a été posée. A pergunta foi Qui colocada: est digne? quem está digno? Qui est digne de prendre le livre? Quem é que está digno de tomar o livro? Quel est ce livre dont il s'agit? Qual é este livro que se trata aqui? C'est ça la question que nous devrons nous poser. É isto a pergunta que cada qual deve se Et nous colocar. devrons avoir la réponse. E nisso teremos a resposta. Pendant qu'on demandait qui est digne de prendre le livre, Enquanto perguntava quem é que é digno de abrir o livro,
de l'ouvrir e desatar os seus selos et de rompre les sceaux. e arrombar os selos. Et la Bible dit personne. E a Bíblia aqui diz ninguém. C'est correct, frère. Está correto? Vous voyez, Então, en d'autres em termes, outras palavras, la Bible a Bíblia ne peut pas être révérée par un homme de chair. não pode ser revelada a carnal. Comme vous pouvez lire avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27-29. Como podes ler comigo no livro de Isaías 29? Ésaïe chapitre 29 dit ceci. Capítulo 29 de Isaías diz o seguinte. Lisez, c'est très capital. Leia, é muito capital. Ésaïe Isaías 29, verset 11. 11. Toute la révération est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Por isso, toda visão vos é como as palavras de livro selado, Que l'on donne à un homme qui sait lire, que se dá ao que sabe ler. en disant, lis donc cela. Lê isto. Et qui répond, E que responde, je ne le puis, e não posso, car il est cacheté. porque ele é Voilé. selado. Ou comme un livre qu'on leur donne à un homme qui ne sait pas lire, Ou dá-se o livro ao que não sabe ler. et en disant, lis donc cela, Lê isto. et qui répond, je ne sais pas lire. Não sei ler. C'est ça la parole de Dieu. É isto aqui a palavra de Deus. Que vous soyez un intellectuel, Que seja intelectual, que vous soyez un illettré, que seja analfabeto, pour avoir la révélation de la parole. para ter a revelação da palavra. On ne comprend pas la Bible par les capacités humaines. A Bíblia não é compreendida ou entendida pela Et aucun homme de la chair ne peut révéler la Bible. E nenhum carnal pode revelar a Bíblia. Laissez-moi même vous dire, même Branham ne nous a pas révélé la Bible. Amém. Deixa eu vos dizer, mesmo o homem Branham não conseguiu de nos dar a revelação da Bíblia. Branham n'est pas le révélateur de la parole. O Branham não é o revelador da palavra. Amém. Ah, laissez Branham tranquille. Deixa o Branham tranquilo. Lisons Amos 3:7. Vamos ler Amós 3. Lisez, lisez. C'est une écriture reconnue par nous tous. Et À la uma tête. leitura- Qu'est-ce que c'est là, nous? Qu'est-ce que nous lisons? O que estamos a ler? Car le Seigneur notre Dieu. Porque o Senhor nosso Deus. Vous voyez comment le verset commence? Estava a ver como é que o Le verset engage qui? o verso S'engage Dieu lui-même. engaja o próprio Il engana o dit próprio Deus. qu'il ne fait rien Ele disse, Deus não faz sans nada d'abord révéler. sem primeiro revelar. Premièrement à qui? Primeiramente a quem? Au prophète. Aos seus seres profetas. Dites-moi si le prophète de Dieu ne l'a pas révélé la parole. Diga-me, se há profeta, Deus não lhe revelar a palavra. Comprendra-t-il la parole? Entenderá ele a palavra de Deus? Vous voyez, frère, Non, avec même Branham n'est pas le révélateur. Mesmo Branham não é revelador desta palavra. Et lisez même les 7 âges de l'église. Leia 7 Non, les 7 ils sont. leia Là, vous 7. écouterez Branham vous dire, Onde ouvirá Branham dizer, j'ai monté à la montagne eu subia et na j'ai montanha recevais la révélation des choses jour par e jour. eu recebia a revelação dos selos dia a dia. C'est pour cela, en tant qu'homme, Por isso, sendo homem, Branham pouvait pronostiquer si la révélation de cet étonnaire. o Branham, sendo homem, poderia dar uma revelação ter a ter a Et la révélation de 7e saut. e a revelação de 7 selos. Mais arrivé au 7e saut, Mas chegando ao 7º selo, il dit avec les témoignages de la nuée qu'on avait fait sortir tous les enfants de l'école. ele disse com o testemunho no qual deveria fazer sair todos os alunos fora da escola. Dieu ne m'a pas permis de connaître les secrets de 7e saut ni de cet étonnaire. Deus não me permitiu dar a revelação do 7º selo, nem a revelação de 7 trovões. Écoutez-moi bien, frère. Ouça-me bem, 3 choses que Branham n'a pas su. 3 coisas cujo Branham não La entendeu. date de retour de Christ. A data do retorno. Branham est mort sans connaître ces mystères. O Branham morreu sem entender a revelação daquele Les mistério. secrets de cet étonnaire. O segredo de
sete trovões. Branham dit, j'ai cherché l'explication, mais Dieu ne m'a pas donné ça. O Branham me disse, eu busquei a explicação de tudo isso, mas Deus não me deu isso. Branham dit, ce n'est pas encore l'état pour que le septième sceau soit connu au public. O Branham me disse, não chegou ainda o tempo para que o sete selo seja descoberto pelo público. Et dans Dieu dévoilé, E no Deus desvendado, il dit, si quelqu'un s'imaginerait à comprendre les mystères de cet tonnerre, ele disse, alguém imaginaria entender a revelação de sete trovões, ça serait comme une personne qui ajoute le 23e chapitre d'Apocalypse. seria como alguém que estiver a adicionar o 20º terceiro livro na revelação. Et là, il dit que l'Esprit de Dieu dans l'homme ou dans le prophète de Dieu E ele disse, o Espírito do homem no profeta de Deus ne s'écartera pas de la Bible. nunca vai sair fora da Bíblia. Alléluia. Dans la Na Bible, Bíblia on n'a pas écrit la date de retour de Christ. não foi escrito a data do Dans la Bible, le septième sceau, c'était le silence. Na Bíblia, o sétimo selo foi silêncio. Même les brûleurs de parfait, l'office fut suspendu. Mesmo o incensário ali, quer dizer, o ofício foi suspenso. Même les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, et tous ceux qui jouaient des harpes, étaient tout fut arrêté. Os 24 anciões, os 4 animais, todos que jogavam música, quer dizer, a atividade foi suspensa mesmo. Et pourquoi ce silence? E por que razão que houve Branham vous silêncio? dit le secret était tellement grand O Branham me disse, o segredo foi tão que Dieu grande n'a pas permis que cela puisse s'échapper pour que quelqu'un connaisse ça. que Deus não permitiu que ninguém soubesse daquilo. Écoutez, frère Branham, dans cette 7e mission, il dit, Ouça o irmão Branham si le 7e sceau était révélé, se o sétimo selo fosse revelado, Satan, s'il avait si le secret de cet tonnerre, se o Satanás soubesse a revelação de sete trovões, il aurait pu commettre de gros dégâts. ele, o Branham, teria cometido C'est danos. c'est pour cela, sincèrement, devant Dieu, la Bible est devant moi. Por isso, sinceramente, com a Bíblia pela Le secret de cet tonnerre, a revelação de sete trovões le jour de le retour de Christ, e a data do retorno do Cristo, le secret de 7e sceau, a revelação do sétimo selo, depuis Branham jusqu'au dernier relique qui sera gagné, desde o Branham até o último eleito que entrar, personne ne connaîtra cela. ninguém tem direito de descobrir isso. Même ceux qui prêchent que les 7 tonnerres donneront la foi pour l'enlèvement, c'est une fausse doctrine. Mesmo os pregadores que pregam porque os sete trovões nos darão a fé para o arrebatamento. Nous, Isso é uma falsa notre doutrina. foi vient de ce qui est écrit. Nós, a nossa fé vem naquilo que se encontra escrito na Bíblia. Et ce qui n'est pas écrit, comment peut-on avoir la foi dans ce qui n'est E pas écrit? uma coisa que não consta escrito na Bíblia, como que teremos a fé nela? Et notre frère Franck E dit, o nosso irmão Frank diz, si quelqu'un croit les choses non écrites et espère recevoir quelque chose, il n'a qu'à s'apprendre à lui-même. se alguém tiver a crer algumas coisas que não consta ou não está escrito na Bíblia, então vai guardar muito tempo, não vai ver nada. Puisque vous avez bâti votre espoir sur les néants. Porque você edificaste a tua experiência sobre Entendons le retour de Christ et les pieds sur la parole. aguardamos o retorno do Cristo, dois pés firmes na palavra. Et ici, O tempo acabou. mais je vous demande une faveur, et tout temps même Branham, tout qui dans l'Apocalypse, n'a vu ce tokojango, j'ai dit Dieu voula. Tout temps, oh, yo pone même ma biso na mabone. Vamos ainda colocar este Apocalipse. Vamos ler na outra sessão quinta-feira, mas vamos ler ainda o Branham. Nazo zuyi bata 5 minutes. Eu vou vos levar 5 minutos. C'est lui qui est en vous. Aquele que está em vós. Paragraphe 45. Parágrafo 45. To quitter nasce. Descendo embaixo. C'est lui qui est en vous. Aquele que está em vós. Oli misangana lukango mokie. Sim, peço perdão, enquanto estou a Une petite minute. C'est lui qui est en vous. Aquele que está em vós. Prêché en 1963. Pregado em 1963. Paragraphe 45 de notre dicté bino. Parágrafo 45, conforme eu já dei a referência.
tokite tokokita na mwasi kuna Vamos descer um pouco para baixo. totanga yango Vamos ler. comme ça tokota na mabonde E vamos entrar na oração. que Dieu nous aide Que Deus nos ajude mpona tokota na lisusu para que nos encontremos mais comme ça to na attaquer quinta-feira, Apocalypse na biso. para melhor atacar o nosso livro de Apocalipse. Vous voyez, Vamos ver? tout c'est de l'âge de Luther. Tudo isso da era de Luther Il les avait fait sortir. tinha lhes feito sair. Tout c'est de l'âge de Wesley. Todo da era de Il Wesley les avait fait tinha sortir. lhes feito sair. Tous ces des différents âges de Todo Pentecôte. das diferentes eras pentecotistas Il les a fait sortir. também lhes fez sair. Ils sont de ce côté ici. São deste lado aqui. Ils ne sont pas jugés avec les autres. Não são julgados junto com os demais. Ils seront enlevés. Eles serão arrebatados. Alors quand sera sorti le dernier nom qui avait été écrit dans le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Então, quando sair o último nome do último eleito que foi escrito no livro de vida do Cordeiro, Oyoki yango, ouviste-lo? enlèvement kosala maka, Quando é que terá lugar o arrebatamento? tango Eli yasuka. Quando o último eleito, Oyo kombo na ye eza na buku ya mwana na mpate. o seu nome está escrito no livro de vida do Oyo Cordeiro, abomanaki avant mokili ezalisama. que foi morto antes que o mundo fosse morto. Tango ame wana ekozala ganye. Quando aquela alma for ganhada, Alors, ganho, frère Branham alobi nini? então o que diz aqui? Alors son œuvre sera terminée. É assim que a sua obra terminaria. Yorobaka Yesaya na 1963. Você que tem dito, Jesus já veio em 1963. Tondimi bongo. Ora, quer dizer, aceitamos. Siko raison nini yoza na église, ozosala nini église? Agora, estás a trabalhar até hoje na igreja, por que razão? Ozoteyaka kwani? Estás a pregar por que motivo? Puisque mission ya koteya Porque a missão de pregar. ezali mpona koganye. O último eleito também entrava em 1963, enquanto você não era nascido. Tondi mobotamaka deja. Bom, pronto, vamos te dar tempo. Você foi. Mais R60 ezosala makuna yesa zoya yo awa na Afrique oyebaki Yesu wapi? Agora, em 63, Jesus veio lá nas Américas. Agora, você na África, naquela altura, conhecia Jesus? Nana ateyaki yo message. Quem que te pregou a mensagem? Po a message ebandi kotambola na 1966. Porque a mensagem começou a veicular em 1966. Na 1970 e quelques de message ekoti na Afrique. Em 1970 e tal, é assim que a mensagem. Yo na 63 wana ozalaki tanto na kindoki na yo obandaki kosaka bakisi ya mbongo okendaka na levema kan. Agora, você em 63, em 1963, você ainda era macumbeiro, trabalhando do dinheiro de feitiço, não sei mais o que. Quando é que você foi arrebatado? Era nozalaki na kiloti ero ovandi ovandeli lotoko ozomela na basi ya ndumba pembeni ozosimbasimba bango okendaka lola kan. Em 1963, na altura você usava ainda calções. Você ali ao lado, muitas mulheres, eles acariciar, bebia, não sei qual é essa bebida ali, é álcool forte, 100 graus, o capuca. E você ia no céu a quando? Mais selon le programme de Dieu, Mas de acordo com o programa de Deus, lorsque le dernier sera entré, quando entrar o último, l'enlèvement se produit et nous quittons ce o monde. arrebatamento logo se produz e saímos desse mundo. Si nous prêchons, c'est la recherche de l'Élie là. Se estamos a pregar, na busca daquele último eleito. Et toi, tu prêches pour gagner qui? E você prega para ganhar quem? Et tu vas les amener où? E vai lhes levar aonde? D'ailleurs, après l'enlèvement, c'est la tribulation, la grâce est déjà partie, c'est l'état donc de jugement de Dieu. Para já depois do rapto, a graça já foi. E isso já vai ser início de tribulações. Tu es en train de faire un travail qui prêche les âmes qui sont déjà dans le séjour de mort et toi et ces âmes-là, personne n'est sauvé, ne sera sauvé. Agora você está a pregar a alma que já estão ali nos Hades. Você próprio também, a tua alma está encarcerada. On gagne les âmes pour les amener à Christ. Ganha-se as almas para lhes trazer toi, a Cristo. Tu les gagnes, tu les amènes où? Você ganhando essas almas é para lhes trazer aonde? C'est pour cela que vous faites des dénominations. Por isso estão fazendo denominações. Os filhos de Deus, coitado, venha para ouvir a Deus. Em vez de pregar Deus, sempre Brana me disse,
você também. Écoutez, Nassi Sandé Narobaki. Ouça, eu vou cuidar. Et il s'avance pour prendre possession de ce qu'il avait racheté. E ele avança-se para tomar possessão daqueles que ele redimiu. Cela fait saigner mon cœur. Aquilo magoou meu coração. Mais ça continuait encore. Si ça continuait encore 1000 ans, Se aquilo continuasse mais ainda 1000 anos, il n'y aurait pas un seul racheté de plus. não teria nem sequer redimido a mais. Nul ne peut être racheté Ninguém pode ser remido à moins d'avoir été inscrit dans le livre de vie de a l'agneau. menos que seja escrito no livro de vida do Cordeiro. Qui sont-ils? Quais são Je ne eles? sais pas. Não sei. Qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau Quais são escritos no livro da vida do pour qu'ils Cordeiro? soient rachetés? Ou seja, remido. Branham, le prophète, dit je ne sais pas. O Branham, o profeta, disse Oh, tous les aqui, não mystères sei. sont révélés secrètement que Bomba Nide Awa Branham Aruba Yebite. Ou todos os segredos são revelados, um segredo está oculto. Aqui o Branham disse, não conhece. Yo não sei. muto ebi ba secret nyonso ebi sa biso ko ba bato baza na livre de vie de l'agneau wa ke ba ke na Agora você- to ba ko kende road. Você que entende todo tipo de revelação, agora nos diga os nomes dos eleitos que se encontram no livro de vida do Cordeiro, ou todos aqueles que serão arrebatados. Diga os seus nomes. Écoutez frère Branham, Ou seu irmão Branham. personne d'autre ne le sait. Ninguém outro sabe. Vous voyez? Vamos ver. Dieu seul. Deus só. J'ai confiance que mon nom Tenho confiança que o meu nome et votre nom, e o teu nome chacun de nous Cada um de nós. a été mis dans ce livre. tinha sido colocado naquele livro. Si mon nom y est, Se o meu nome Je consta, serai là-bas. eu estarei lá. c'est sûr et certain. Esse, com certeza. S'il n'y en a pas, Se não houver, je ne serai pas. não estarei lá. C'est tout. Pronto, Vous acabou. voyez vraiment, Não haver, ça dépend de Dieu tout simplement. depende simplesmente de Deus. Cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, Não depende daquele que quer, nem mais de daquele Dieu qui corre. fait miséricorde. Mas é para aquele que Deus faz Maintenant, avec misericórdia. tout le respect et sincérité possible, Agora, com todo o respeito e sinceridade possível, j'arrête par ici, que Dieu vous bénisse. paro por aqui, Deus abençoe. Que la paix du Seigneur Que a soit paz avec do nous. Senhor esteja convosco. Et prions le Seigneur E oramos, Senhor, qu'il nous accorde sa grâce que nos conceda a Que sua nos graça, aide. que nos et ajude, nous donne la force, e que nos dê a la força, santé, saúde, pour que les jours à venir, para que dias vindouros on puisse continuer à les servir. possamos continuar a servir. Je laisse la place au pasteur. Deixe o lugar ao pastor. Deus abençoe a todos. Zamba Pambola Banso. Próximo culto, próxima pregação é quinta-feira, 15 horas. E Yanganya Mikolomikoya, Ezali Mokolamindei, na 15h. Saudamos a nossa irmã Maria Cristina, em Brasília. Topesi Nekolamiso Mwasi Maria Cristina Mbote Kuna na Brasil. Brasília é 11 horas, será 11 horas. Brasil é na 11h. Quer dizer, irmã Maria, Deco Maria Cristina. é quinta-feira, 11 horas. Jeudi Kuna na Brasil, pai na Bine na 11h. Sábado, 11 horas para lá. Mokola Poso P é na 11h Kuna na Brasil. Nós em Angola 15, vocês aí 11. Biso en Angola, jeudi, samedi é na 15h. Bino Kuna Brasil é na 11h. E domingo, ali, irmã Maria, será 7 horas. Pende com Maria Cristina Kuna pai na Brasil, Mokola Yenga é na 7h. Nós aqui, 11 horas. Biso en Angola, 11h. Deus abençoe a todos. Jamba Pambola Banso. Vamos orar. Toko Bondela. Oremos.